Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, Pede, papo de especialista leve como a infância. Eu sou a Malu, mãe de 2. Eu sou a Ana, sou mãe de 3, também sou pediatra. E hoje a gente vai falar de um tema que particularmente me é muito caro, que é a inclusão escolar. Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente precisa entender que a gente está falando de absolutamente todas as crianças. Quando uma criança é excluída, a gente abre margem para que qualquer outra criança não seja acolhida, não tenha o seu direito de aprender garantido e, por final, não tenha o seu direito de existir garantido. Para isso, a gente trouxe uma pessoa que também é muito especial para mim, Carola Videira. Nós estamos aqui com a Carola Videira, educadora, empreendedora social e fundadora da Turma do Giló, uma organização que atua para implementar a educação inclusiva nas escolas brasileiras. A Carola criou o projeto após enfrentar barreiras ao tentar matricular o seu filho, o João, que tinha deficiência, e ouvir que ele seria incapaz de aprender. A experiência pessoal virou um propósito coletivo. Ela é mãe também da Maria, de 15 anos, transformou essa vivência numa ação concreta. Em 2015, criou a Turma do Giló, que leva a formação, estratégias pedagógicas e cultura inclusiva para escolas e empresas. O projeto já impactou mais de 5,5 milhões de pessoas, entre estudantes, educadores e profissionais, sempre com o objetivo de garantir que nenhuma criança fique para trás. E ele está em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da Organização das Nações Unidas, que trata de educação de qualidade para todos. Bem-vinda, Carola. Obrigada pelo convite. Obrigada, Carola, tô muito emocionada. Bom, queria começar pelo começo, porque acho que isso é um tema, a gente conversa bastante, né, que gera muita confusão entre as pessoas, e eu acho que eu queria que esse episódio, quando a gente pensou nele, conversando com a Malu, fosse algo para quem não sofre as questões que a gente discute, né? Você teve seu filho com deficiência, eu tenho minha irmã que tem deficiência. Então, quem tá nessa jornada, assim, já tá calejado, já fala, já sabe e tal. Eu queria que a gente conseguisse furar a bolha, como o pessoal fala, e falar com quem não tá nesse dia a dia, de entender a importância disso, porque que isso é sobre também os filhos de quem não vivencia, talvez, uma deficiência, né? Enfim, então, para quem que é a escola inclusiva, que é aquela nossa sempre pergunta, e diferença entre escola inclusiva e escola especial? Vamos tentar começar por aí. Vamos lá. Bom, educação inclusiva é para todo mundo. Inclusão significa pertencimento. Qualquer criança tem o direito de não apenas de pertencer, de acessar uma escola, mas de aprender e ter o seu processo aí de autonomia para a vida adulta concluído dentro de uma escola. A confusão que geralmente se fazem no Brasil é que quando se fala um aluno de inclusão, eles remetem às crianças com alguma deficiência ou com algum transtorno de aprendizagem, o que é um equívoco, né? Então, costumo dizer, todas as crianças são crianças de inclusão. Se a gente está incluindo apenas alguns, a gente está excluindo outros. E as crianças têm, né, segundo a neurociência, eu uso o glossário da neurociência para a educação, todo cérebro aprende. Todo cérebro é capaz de aprender em ritmos diferentes, com processos diferentes, mas todos os cérebros são, sim, capazes de aprender. E a gente está falando de individualização na educação. A gente já tem evidências científicas que mostram que, como cada cérebro é único, a gente deveria desenvolver as crianças de maneira individualizada. A educação especial, que é aqui que está a confusão, educação especial na perspectiva inclusiva, ela é uma modalidade de ensino para suprir as necessidades de um público específico. Esses, sim, são as crianças com deficiência, com altas habilidades de superdotação e com transtorno de aprendizado. Mas uma escola que não inclui ela não está incluindo nenhum. Perfeito. E confirmando, né, o que a gente conversou aqui, o relatório global de monitoramento da educação, publicado pela Unesco em 2025, aponta que sistemas educacionais inclusivos melhoram o desempenho acadêmico geral e reduzem desigualdades sociais ao longo da vida. Então, o benefício, a inclusão, ela não beneficia só a criança com deficiência, né, Carola? Ela melhora o ambiente educacional para todos. Por que que você acha que ainda existe tanta resistência
tanta resistência, perdão, se as evidências mostram tantos ganhos? É um desconhecimento. Eu costumo dizer que falta informação e falta formação também dos profissionais para o que a gente está trazendo para esse processo da gente olhar o indivíduo. O benefício, sem dúvida, é para todos, mas a gente ainda fica parado no mito da dificuldade de aprendizagem quando a gente não reflete sobre a dificuldade de ensinagem. Quando a gente ensina a mesma coisa de maneiras diferentes, todo mundo se beneficia desse processo, né? É só a gente pensar em qualquer aluno. Muitas escolas acham que fazer inclusão custa dinheiro, custa caro, demanda tempo. Esse é outro mito, né? Porque as escolas tradicionais, elas já oferecem, por exemplo, um reforço para um aluno que está com dificuldade em alguma matéria. Isso é uma complementação do estudo, isso é um processo de individualização quando você já entra com esse reforço no contraturno. A educação inclusiva, ela diz a mesma coisa, só que você tem que entrar nesse contraturno com um professor especializado. Então, as escolas já estão fazendo sem saber que elas estão fazendo, porque falta conhecimento, faltam também das próprias famílias. Esse desconhecimento não é só da escola, é de toda a comunidade escolar, das famílias e dos próprios alunos, de que todo mundo se beneficia de um ambiente diverso. E esse relatório que a Malu citou, né, ele traz também informações bem interessantes em relação a habilidades eventualmente socioemocionais e do coletivo, né? Estudantes que aprendem nesses ambientes inclusivos, eles desenvolvem geralmente mais empatia, mais senso de coletivo, né? Mais habilidades socioemocionais, capacidade de colaboração, ambiente com menos bullying, etc. Quando outros ambientes que eventualmente não se preocupem com isso. O que muda na prática, né, quando a escola passa a trabalhar numa cultura inclusiva e não apenas com essa adaptação isolada? Você falou da formação, né? Que outras coisas, no sentido talvez mais amplo? Ana, o que a gente tem de pesquisa é o que o relatório traz de fato. A gente tem pesquisas muito interessantes sobre a violência escolar. Como as escolas que são inclusivas, a violência escolar é muito menor. E a violência escolar, ela pode ser caracterizada por duas maneiras: pelo bullying e pelo preconceito. Então, você tem uma redução de bullying e de preconceito que fazem com que o senso de cidadania desses alunos, também por praticarem a empatia, por terem a possibilidade de praticar a empatia, desses jovens, dessas crianças, se formarem cidadãos com um senso cívico mais apurado. Então, você tem melhoras de nota, você tem melhoras das soft skills, que eu costumo chamar de power skills, não de soft skills. De soft não, né? tem, Não nada, tem nada, né? Mas mais importantes. Que ninguém tem mais essas soft. E que elas precisam ser desenvolvidas com prática. E num ambiente onde todo mundo é igual, essa prática não existe. Né? Ela te leva para uma miopia generalizada de que você está fora da sua bolha quando você está entre iguais. Então, conviver com o diferente torna esse cérebro mais flexível, mas torna esse cérebro mais empático também. É curioso, né? Parece que às vezes a gente vive num mundo meio cindido. Teve um relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu em 2024, que pareou, enfim, uma pesquisa gigante em grandes corporações, tentando delinear as habilidades dos líderes do futuro, dos grandes CEOs e rararará. E era tudo, claro, tem não sei o que lá de computação, mas muita coisa era resolução de conflito, capacidade de liderança, respeito, né, relações interpessoais. Então, como é que a gente quer chegar aqui se na base, né, não se dá importância, talvez, para essas coisas? É doido, né? E num período, como vocês muito bem sabem, né, no período ali da maturação cerebral, tão importante quanto a primeira infância e a adolescência, onde você acaba muitas vezes privando os jovens da realidade do mundo, porque somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e eu falo, gente, nenhum cérebro é igual ao outro. Aprende igual ao outro. Então, a gente deveria estar habituado a essa diversidade toda que é tão comum para seres humanos como é para a natureza, mas que a gente ainda tem, mais uma vez, uma miopia de acreditar que somos muito mais parecidos do que diferentes.
para a aprendizagem, somos todos diferentes. E, Carola, do ponto de vista legal, com tantos benefícios com a educação inclusiva, como está hoje? Existe uma obrigatoriedade para que as escolas sejam inclusivas? Como é, do ponto de vista legal, essa regulação do ensino? Do ponto de vista legal, o Brasil é referência em legislação para pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e com transtornos de aprendizagem. A gente tem uma lei federal que rege as escolas privadas e também as públicas, então não tem diferença entre escola privada e escola pública, mas todas as escolas, elas têm por obrigação receberem todos os alunos, matricularem os alunos e desenvolverem esses alunos, né? Então, não se pode negar, essa legislação é o capítulo 4 que rege os direitos do público-alvo, e ela traz todas essas especificidades, a necessidade de formação continuada dos professores, o direito a um atendimento educacional especializado num contraturno, então um reforço no contraturno com um professor especializado, o direito a uma individualização e não apenas fazerem pequenas adaptações como a gente ainda vê por aí. E a gente ainda vê, infelizmente, escolas negando e dizendo que aqui não é a escola ideal para o seu filho. E aí eu costumo dizer, né, para quem está nos ouvindo, seu filho não precisa ter uma questão de saúde ou uma questão biológica, um CID, para ele precisar ser incluído. Todas as crianças, em algum momento da sua vida, precisam desse olhar individualizado. Então, a gente deveria buscar pelas escolas inclusivas. E do ponto de vista prático, além da formação, que outras coisas da cultura da escola, ou coisas práticas mesmo, né? Até, por exemplo, vou buscar uma escola. Como entender se é uma escola inclusiva ou não? O que olhar, o que buscar, o que perguntar? Essa pergunta é muito boa. E eu falo que essa pergunta deveria ser feita por todas as famílias, Sim. né? Eu acho que primeiro a gente olhar a diversidade da própria escola, do corpo da escola, né? Quem são os colaboradores dessa escola? Essa escola, ela recebe crianças de um único padrão ou ela é uma escola diversa? As famílias são diversas? Então, é olhar para essa comunidade como um todo. Olhar para a questão da acessibilidade. Eu já trago também, porque qualquer criança pode quebrar uma perna e precisar fazer uso de cadeira de rodas por um tempo. Então, se a escola não é acessível para uma criança que quebra a perna, ela também não vai ser acessível para uma criança que é cadeirante. Então, a gente tem que olhar para a acessibilidade. A gente tem que entender se os professores, se aquela escola é uma escola que oferece formação continuada, porque não tem receita de bolo para inclusão. Nenhum aluno com uma necessidade específica é igual a outro aluno, né? Não é o laudo dele que vai dizer o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que olhar para aquele aluno como indivíduo. De novo, a gente está falando de individualização de ensino, né? De um olhar específico. Eu acho que essas são algumas dicas práticas e entender, mesmo que você não tenha uma criança com deficiência dentro de casa, questionar a escola, se a escola recebe, se a escola aceita, já é um indicativo de que aquela escola vai saber fazer um olhar individualizado para o seu filho. Porque essa cobrança das famílias que imagino que vai levar à melhora, né, disso que você está contando, né, a gente procurar cobrar das escolas se elas estão adequadas para isso. Acho que são as famílias entenderem, tomarem consciência da importância do ambiente ser inclusivo na hora da escolha, da tomada de decisão de qual escola eu matriculo meu filho. Perfeito. E é muito impressionante como eu atendo muita criança que tem alguma necessidade específica, né? Como é frequente negar vaga em São Paulo, em escola grande, e é aquele negar vaga sutil, né? Eu ia perguntar, mas com qual justificativa? Das coisas mais variadas e absurdas possíveis, até de família. E assim, eu tenho muitos casos né, pra contar. Imagino que a Carola também, desde coisas, às vezes, de escola mais cara de pau, que fala mesmo, na lata, nega mesmo, não vamos aceitar, não temos vaga, né? Não, enfim, não é a escola pro seu filho. Não tá preparada. Até aquela coisa meio na beirada, então é muito comum, por exemplo, a família ir visitar, não falar nada sobre qualquer questão de deficiência, de nada. E aí a escola tem uma postura, uma energia, um jeito de abordar, de falar, de preparar. Teve uma recente que foi isso. A escola toda pimpona, feliz e contente. Nananana. Aí, normalmente as escolas propõem vivências, né? Essa é uma maneira, inclusive, delas fazerem esse filtro. Porque aí propõe a vivência da criança na escola. Né? Porque assim, se a escola tem vaga para ela tem vaga para qualquer um. A gente não pode especificar qual o padrão que a gente quer
de criança. Crianças são diversas, então se você tem 10 vagas, você tem 10 vagas, você não pode selecionar. Mas aí vem disfarçado para ver se a criança gosta, né? A vivência para ver se a criança gostou da escola, Exato. vem disfarçado um pouco, Exato, né? Exato. E aí que muda, teve uma recente, que aí quando levou a criança para a escola e eles notaram que era uma criança que tinha alguma questão, a própria escola, não, mas é que essa sala, porque a escola, assim, começou a pessoa que estava apresentando a colocar defeitos sobre a escola para que a família desistisse da vaga, sabe? Então é muito triste e acho que é importante salientar que a nossa legislação é muito robusta. É muito triste e ilegal, né? Exato. Inclusive, né? A gente precisa denunciar, mas eu falo aqui também para quem está nos escutando e é de escola, né? Diretor de escola, trabalha em escola. Fazer a vivência, a gente consegue mapear aquilo que é visível. A gente não consegue mapear as deficiências invisíveis, ainda mais quando são pequenininhos e a gente está falando de transtorno de aprendizagem. Então, essas mesmas escolas que negam aquilo que elas conseguem perceber, são escolas que vão enfrentar o desafio de descobrirem, depois que aceitaram a matrícula de alguns anos, que aquela criança pode apresentar algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem ou qualquer outro motivo que leve para um processo específico de inclusão, né? Eu gosto de contar a história do meu filho mesmo, que foi falado que ele não seria capaz de aprender porque ele não era capaz de se comunicar verbalmente, ele não falava e ele não tinha habilidade de mexer os membros do corpinho dele. Mas a gente consegue uma tecnologia assistiva que fazia a leitura da piscada, e ele piscando, ele conseguia controlar o mouse e ele mostrou que ele era sim capaz de aprender. O meu filho faleceu, e quem precisou ser incluída no processo de falecimento do João foi a minha filha, que é uma criança típica, né? Que é uma criança sem deficiência. Então, uma criança que passa por um processo de luto também é uma criança que vai ter dificuldade de aprendizagem, também é uma criança que vai precisar de um olhar socioemocional de perto, e que a escola não estava ali também preparada para lidar com isso, porque de fato não olhava para os processos de individualização. Mas a boa notícia é que as novas escolas e boas escolas têm aparecido já com um processo de individualização para todos os alunos e não apenas para os alunos da educação especial. Acho que esse processo de individualização é da vida, né? Porque, enfim, próprio processo de envelhecimento, de usar óculos, ou às vezes, como você falou, uma doença que te incapacita, um AVC, né, que você perde alguma habilidade cognitiva ou motora, é da diversidade humana, né? Sem dúvida. E Carola, queria que você comentasse um pouco sobre um mito que eu acho que se escuta muito e vira e mexe, colegas pediatras me trazem essa pergunta, porque famílias trazem essa pergunta ou se queixam, né, no ambiente ali do consultório, de que um aluno com deficiência, um aluno, enfim, com qualquer tipo de especificidade, atrapalha. Comente, discorra. Todas as crianças atrapalham as outras crianças, principalmente dentro de um ambiente escolar, Com né? certeza. Esse é um estereótipo muito mal construído e que traz aí uma série de malefícios para as crianças com deficiência, com transtorno de aprendizagem, mas é a realidade que quem vive na escola sabe que todas as crianças atrapalham umas às outras, elas mordem, elas batem, elas têm uma coisa corporal, isso não é específico de um público. Então, a gente compreender o que é infância, né, o que são crianças no coletivo, mas, novamente, muito pelo contrário, as evidências científicas mostram que crianças que convivem com crianças com deficiências vão ser crianças menos violentas e vão ser crianças com mais empatia e menos preconceito para todos os marcadores sociais. Mas você acha que esse ainda é um mito que a gente precisa derrubar? Ainda isso é presente no discurso das escolas, de outros pais? E às vezes eu falo, o discurso fica um empurrando para o outro, sabe? As famílias falam que a escola que é tradicionalista, que aquela escola ela até aceita, mas que as crianças não procuram aquela escola. E às vezes a escola culpa as famílias não querem crianças com deficiência, o que também a gente vê que cada vez mais as gerações mais novas vêm derrubando esse mito, né? E que famílias de crianças sem deficiência têm cobrado a inclusão escolar das escolas. Então é interessante a gente ver esse movimento geracional também, essa nova geração que está chegando muito mais flexível e muito mais consciente do que deve ser solicitado para uma escola. Legal. E como que a escola
como que você sugeriria, por exemplo, num conflito, né? Às vezes, enfim, tá numa sala de aula, tem um aluno com uma determinada questão, deficiência intelectual, enfim, e uma situação de conflito, o pai, né, daquela criança que não tem deficiência, o que você sugeriria para que ele talvez ajudasse a construir esse ambiente? Porque eu acho que uma coisa que falta muito é entender a escola como um ambiente coletivo. Exato. Né? Não só estou aqui pagando, eu decido, né? Exato. A gente tem que entender que somos parte desta comunidade e vamos crescer junto, construir junto, e é difícil mesmo viver em sociedade. Eu acho que falta bastante isso, talvez, né? Alguma dica assim que você pensa, ou enfim, algum direcionamento que as pessoas poderiam buscar e se unir à escola nessa caminhada? Sim, a gente precisa falar sobre isso. E a escola também é um espaço para a gente falar sobre isso. A escola não é um espaço para a gente educar apenas as crianças, é para educar a comunidade. Então, tanto os professores, a formação continuada é uma maneira da gente desenvolver essa educação, mas para as famílias também. Então, a gente precisa conversar com os pais, esse diálogo precisa existir. Eu costumo dizer que não existe meia inclusão. Então, um pai que está se sentindo atacado por qualquer motivo, ele é um pai que precisa ser incluído também. É uma família que vai precisar de uma escuta e de uma mediação de conflito. Então, a gente precisa mediar esse conflito, a gente precisa trazer esse pai, a gente precisa entender a perspectiva dele para a gente poder co-construir juntos um meio do caminho, um meio termo onde todo mundo fique satisfeito. Mas você não vê ainda as escolas chamando para a reunião de pais o assunto da diversidade, né? Ou falando sobre isso com naturalidade, como a gente está fazendo aqui, né? Por isso que esses espaços são tão importantes para a gente poder naturalizar essa fala. Tá tudo bem levantar a mão e perguntar se a criança autista atrapalha ou não atrapalha. Se isso é uma dúvida, vamos falar sobre isso e trazer as evidências para trazer as respostas corretas. Mas o silêncio, ele permite o estereótipo, ele permite o mito. E acho que na contramão disso, muitas escolas, inclusive, que aderem às reuniões somente individuais, né? Não sei se isso é comum para vocês, mas tem muitas, né? Então não tem reunião de pais da sala, é a reunião dos professores com o filho individual. Sim. Então você acaba com esse diálogo, né? Quando a reunião é desse jeito, então não tem como saber como tá o aprendizado do outro, como exercitar essa mini comunidade dentro da escola, né? Então acho que realmente é desafiador. E às vezes a gente vê, eu defendo as famílias também, às vezes as famílias querem fazer um processo de inclusão e elas não sabem como. Por onde começar. Né? Por onde elas começam. O que eu posso perguntar? Muitas vezes as famílias vêm até mim e falam, como eu pergunto, como eu recebo essa criança na minha casa sem ser ofensivo? Né? Eu assim, de novo, a escola tem essas ferramentas, ela sabe como incluir aquela criança. Isso poderia ser falado, né, com naturalidade. E eu costumo responder a essa pergunta sempre dizendo, pergunta para a família daquela criança, ou pergunta para aquela criança, o que você precisa? Ninguém precisa saber tudo, né? A gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que aprender a perguntar com naturalidade. Sim. E eu acho que falta talvez um pouco dos movimentos, eu tento me colocar um pouco nesse lugar, de estar aberto a escutar, né? Porque eu acho que, e aqui não tô criticando, porque eu acho que quem vivencia muitas vezes e tem essas dores, é uma jornada difícil, né? E às vezes é penoso você estar o tempo inteiro se justificando. Eu lembro uma vez uma palestra de uma ativista que eu ouvi, pedir o dia inteiro para minha filha poder existir. É muito cruel isso, né? Então, eu entendo às vezes também um outro lado que pendula, às vezes, para uma agressividade um pouco maior e tal, né? Mas eu acho que para a gente conseguir construir junto, a gente precisa estar aberto a poder, talvez não dar, às vezes você ouve uma coisa que traz um estereótipo, não devolver na mesma agressividade, né? Para que você consiga construir, porque às vezes cinde tanto que não tem diálogo, né? A mediação, ela parte desse princípio, né? A mediação de conflito parte desse princípio. E eu não vejo outro caminho a não ser esse. Eu desconheço outro caminho a não ser esse. Sim. E Carola, falando da formação, por que esse processo de ensinagem que você comenta tanto é tão difícil? O que falta? Eu sei, por exemplo, que as secretarias de educação, elas muitas vezes disponibilizam processos formativos, porque ainda vem muito isso, é caro, é difícil, tem que investir, e a gente vê até em escolas ao redor do mundo que não é bem isso, né? O que falta para as escolas, ou aonde buscar informação ou formação, enfim.
Eu acho que a gente tem que primeiro falar de uma barreira que é muito grande, que é no sistema de ensino brasileiro, né? Então, primeiro que o nosso sistema básico, ele não individualiza, ele trabalha em média. Mas a formação inicial dos nossos professores não é obrigatório a educação inclusiva. Isso é recente e a gente tem poucas faculdades também de educação especial. Eram só 4 até o ano passado, e federais. Então a gente tem poucos professores especialistas em educação especial também. A falta da formação inicial, ela gera a dificuldade em sala de aula. Uma vez que eu desconheço aquilo que eu nunca trabalhei, eu não sei fazer uma adaptação. A falta de conhecimentos de ferramentas, por exemplo, da neurociência, também é uma defasagem. Hoje a gente tem ferramentas como o Desenho Universal de Aprendizagem, que ensina o professor a construir a aula já 100% inclusiva, sem nenhuma barreira para nenhum tipo de criança. Mas ele precisa aprender sobre Desenho Universal de Aprendizagem. Então, o processo de inclusão, como eu disse, é um processo. Se a gente não tem esse espaço de escuta do professor, e eu já sabendo, não adianta eu ensinar para ele sobre trissomia do 21, não adianta eu ensinar para ele sobre neurodivergências ou sobre uma síndrome específica. Isso é muito mais da saúde da equipe terapêutica do que do campo pedagógico. Do campo pedagógico, eu preciso saber quais são as habilidades daquela criança e como ela acessa o meu conteúdo. Né? E ponto. Mas a formação, a lei fala, a formação precisa ser contínua. E aí temos outro problema. A vida do professor não é fácil. O professor recebe mal, o professor não é reconhecido no Brasil, ele tem uma carga horária extensa e as formações muitas vezes são no final do dia, à noite, uma vez por semana, quando o professor já está cansado, quando ele tem outras trocentas demandas e provas, porque ele leva trabalho para casa, então a gente também defende o professor, que é difícil para ele, né? O professor não tem esse tempo, muitas vezes, para poder se dedicar. Então, temos um problema estrutural do sistema de educação brasileiro. Fácil de resolver. Puxa, mas complicado. Tem andado. De novo, eu gosto de trazer o copo meio cheio, né? A gente teve alguns decretos no final do ano passado, então, aumentando a formação de pós-graduação em educação inclusiva. Eram só 4, esse número já foi multiplicado por 4, já tem outras faculdades oferecendo a formação. Eram só 4 no Brasil inteiro? Eram 4 universidades federais ainda, que tem a dificuldade de entrada, né? A gente demoraria 435 anos para formar o número de professores necessários. E lembrando que a gente avança, hoje é muito comum a gente perceber crianças com deficiência, né, ou com transtornos de aprendizagem dentro dos espaços escolares. A maioria das crianças está na educação infantil. Eles estão chegando, o processo de exclusão foi tão grande durante anos que agora é que eles estão chegando, né? Então, não é que eles não existiam, eles estavam segregados em escolas que só atendiam crianças com deficiência, mas hoje essas crianças já estão em escolas regulares e em salas regulares. E é isso, gente, é a realidade que a gente tem e a gente precisa dar conta dela. E avançar, né? E avançar, né? E, Carola, comenta um pouquinho também, que acho que é outro mito que tem bastante, é que a educação... Enfim, tem um filho com alguma questão, com alguma deficiência, com alguma necessidade específica, que a educação particular vai ser muito melhor, né? Que a educação pública é muito ruim. Enfim, e acho que, pelo menos do que a gente eventualmente conversa, eu acho que se tem um campo brasileiro onde, pelo menos, as leis são mais fiscalizadas, não sei o quanto são cumpridas, acho que é o campo do espaço público, né? Comenta um pouco pra gente isso. Olha, é um mito, eu discordo, eu acho que a escola pública, ela tá muito mais preparada hoje, ela tem o serviço de AE, ela tem a dificuldade ainda do acompanhante escolar, mas ela tem o serviço de AE, ela sabe que ela precisa fornecer acompanhamento, ela tem o material adaptado, ela já usa inteligência artificial também a favor da educação inclusiva. Jura? Juro. Ah, isso eu não sabia. Já tem ferramentas da própria Secretaria de Educação do Estado de São Paulo olhando para isso. Enquanto as escolas particulares, não são todas, eu também não gosto de generalizar, mas elas ainda estão num processo de adaptação, né? Então, assim, eu não conheço escola particular que ofereça o serviço de AE, por mais que ele seja obrigatório. Eu não conheço, eu desconheço. Se alguém conhecer, conta aqui pra gente. Olha só, que coisa, né? Interessante. E conta um pouquinho sobre a turma do Giló, pra quem ouve a gente, né? O que vocês
fazem lá? Como Eu queria que... saber como começou Como também. começou, Como legal, foi essa Malu. ideia e de onde surgiu. Esse processo inicial? A ideia, ela veio pela minha luta pessoal com o João, então de conseguir mostrar para a escola que ele era capaz de aprender, e eu entendi que aquilo era o meu propósito de vida e que conseguir incluir o João significava incluir todos os outros Joões e todas as outras Marias que tem no Brasil, porque são muitos que ficam para trás. Então eu monto a organização com o primeiro projeto para levar essa formação para os professores dentro das escolas. Então a gente forma e prepara os professores para a educação inclusiva. Mas o projeto, ele também tem um eixo com as famílias, então o espaço de escuta das famílias, todas elas, para entenderem os seus direitos e os seus deveres. A gente entra também com um projeto com os próprios alunos, para a gente poder trabalhar esse socioemocional e esse olhar para a diversidade. Então, muitos já são jovens, né, jovens adolescentes, e precisam também falar sobre isso, então a gente cria um espaço de fala para eles, e a gente tem o eixo da acessibilidade escolar, que não é olhar só para a parte arquitetônica, mas trazer acessibilidade pedagógica, de material, de tecnologias assistivas, para que, de fato, as crianças possam aprender. Esse projeto está entrando na segunda década de vida. Eu falei, olha que coisa bonita, já passamos de uma década. Denuncia a idade, hein? Né? Entrega a idade um pouquinho, mas a gente tem muito orgulho de já ter completado 10 anos, mais de 5 milhões de pessoas atendidas. A gente também atende empresas que estão recebendo essas pessoas e também tendo dificuldade de como apoiam o emprego de pessoas com deficiência. Então a gente também atende empresas e a gente faz projetos específicos de consultoria para várias escolas privadas no Brasil todo. E aí uma escola que, por exemplo, está com dificuldade, pode procurar vocês, pode entrar em contato, Pode enfim. entrar em contato e a gente vai lá ajudar com todo o segredo do Giló, que eu falo, que é ninguém ficar para trás mesmo. A gente está falando de inclusão de todo mundo. E por que o nome Giló, Turma do Giló? Olha, eu sou mineira e aí eu gosto primeiro de brincar com essa analogia, que eu falo que ninguém gosta de Giló sem nunca ter provado Giló. E a educação, inclusive, é a mesma coisa. As pessoas torcem o nariz, mas quando elas entendem o que além de ser uma delícia para todo mundo, é extremamente saudável, como o Giló. Faz todo sentido. Era o apelido do João. Não Era João Giló. João Giló, verdade. Foi uma maneira que eu encontrei de homenageá-lo. Muito bom. Parabéns, esse nome. muito bom. Ai, Carola, é incrível te ouvir, como sempre, né? Acho que você é muito referência nesse tema. E acho que você fala com muita leveza de algo que é espinhoso, que causa desconforto. Acho que eu acredito um pouco na inclusão desse jeito, assim, nessa falando, caminhada. né? Falando, conversando. E vendo você pela tua atividade nas redes, eu vi que você é uma pessoa que estuda muito, procura trazer conhecimento internacional e também levar a sua experiência, né, em lugares diferentes aí do mundo. Então, é muito bom você estar aqui e a gente poder aprender com você. Eu que agradeço, eu falo, é tão bom a gente poder ter esses espaços de fala e de troca, né, que a gente possa ajudar quem estiver nos ouvindo. Sim. Algum recado final, alguma informação que você acha que a gente não abordou, que talvez você ache que vale comentar com quem nos ouve? Eu tenho deixado ultimamente de recado final a provocação da nossa campanha de 10 anos, que é abra a cabeça que todo mundo cabe. Acho que as exclusões começam quando a gente mesmo fecha oportunidades por aquilo que a gente desconhece. Então, não tenha medo do desconhecido. Viver é um grande desconhecimento e a gente precisa olhar para a educação dessa maneira também. Legal. Obrigada. Muito obrigada, Carola. Pessoal, esse foi mais um Pode Isso Pede, sobre um tema muito especial, que é educação inclusiva. Quem não segue a gente ainda nas redes, Spotify, YouTube, corre lá, ativa o sininho. A cada 15 dias, um episódio no ar, sempre temas super relevantes para o seu dia a dia, para a sua maternidade, com especialistas renomados como a Carola aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.